Vamos lá iniciar nossa gravação, né? Continuar aí nossa gravação, a nossa aula. Tá certo, meus amores? Vocês estão conseguindo visualizar a tela direitinho? Espero que sim, tá? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Meus amores, agora a gente vai dar continuidade, né? Que a gente estava falando sobre a higiene. Falamos sobre a higiene da cavidade oral do paciente. E agora a gente vai falar sobre a higiene dos pés, das mãos e das unhas, né? Então, como eu venho falando para vocês, a higiene ela tem que ser completa, tá certo? Não é simplesmente você jogar água com sabão no paciente que ele vai estar limpo, né? Então, vão ter detalhes que vocês vão precisar se adentrar, se atentar para realmente dar todo esse suporte para esse paciente que está ali tomando um banho. Tá certo, gente? Então, assim, como vocês estão vendo, os pés e as mãos, eles são muito importantes para a saúde física e emocional do paciente, tá certo? Você deve manter aquelas mãos do paciente limpa, os pés do paciente limpo, né? Porque ou coisa feia é você olhar para o pé do paciente e tá preto e sujo, né? O paciente, ele tá deambulando e tem uns que gostam de ficar descalço, né? Fica andando descalço pelo hospital. Principalmente vocês vão ver em pacientes mentais, tá certo? Pacientes mentais, muitos deles não gostam de utilizar chinelo, né? Ou então qualquer tipo de sandália ali para realmente colocar os pés no chão. E aí esses pacientes, gente, normalmente você tem que estar sempre limpando os pés dele, porque vai estar ali preto e sujo, tá certo? Professora, precisa manter esse pé sempre limpo? Sim, tá, gente? Faz parte da higiene do paciente, ok? Então, assim, qualquer lesão ou deformidade que esse pé tiver, pode ser algo, gente, que seja bastante doloroso para aquele paciente, tá? Então, ele vai reclamar que tá sentindo dor naquele pé. Vocês vão ver que tem algumas alterações que podem gerar por conta da higiene prejudicada desse pé do paciente, dessa mão do paciente e das unhas do paciente. Tá certo? Então, até mesmo quando a gente vai coçar os nossos olhos, né? E observa que as nossas unhas estão ali sujas, você pode estar levando uma infecção ocular diretamente para o seu olho, tá certo? As suas unhas ali, é por isso que a gente pega bastante no pé de vocês, referente às unhas. Porque muitos de vocês não quer estar cortando as unhas, né? Acha ruim quando a professora briga, que a gente reclama que vocês estão com as unhas muito grandes, que vocês estão com as unhas pintadas, né? De uma cor escura, tá certo? Mas por quê? Porque quando você tem a unha grande, o risco de ter ali uma grande quantidade de bactérias é maior, tá, gente? E além de que você vai perfurar o paciente, você vai precisar fazer alguns exames físicos nesse paciente, de pegar no paciente, que isso pode acabar maltratando aquele paciente, tá certo? Então, além de você levar bactérias, você ainda pode aí gerar algumas consequências, né? Pode rasgar o paciente, tá certo? Então, isso não é nada legal, tá? Então, por isso que a gente pega bastante no pé de vocês referente às unhas. Professor, e além das minhas unhas, a unha do paciente também precisa estar cortadinha, toda bonitinha? Sim, tá? Lembrando que aquele paciente está em ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar, alto índice de bactérias, tá certo? Por isso você precisa, do mesmo jeito que você tem um cuidado ali com as suas unhas, você também precisa ter cuidado com as unhas do paciente, tá? E aí, gente, muitos pacientes vão referir para vocês uma dificuldade de deambular por conta também do peso, tá? De sustentar o peso. Professor, isso acontece com quem? Com pacientes obesos, né? Pacientes que passaram ali por algum processo de acidente, tá certo? E aí, realmente, eles vão falar que o peso está incomodando, né? Que vai gerar essa incapacidade, tá certo? E aí, professor, o que é que eu tenho que fazer, né? Enquanto a isso, você tem que estimular a deambulação, né? Lógico, se o médico prescrever essa estimulação da deambulação, porque vai ter pacientes que não vão conseguir deambular, e aí o médico coloca restrito ao leito. Quando ele fala restrito ao leito, é porque o paciente não pode sair do leito, ele tem que ficar ali em repouso, tá certo? Mas o paciente que consegue ainda deambular, né, que ele não está restrito ao leito, você realmente vai precisar aí fazer
realmente uma ajuda, dar essa ajuda para ele conseguir deambular, tá? Lembrando, gente, que deambular é andar, tá certo? Para quem não entendeu aí muito bem o termo científico que a gente utiliza, mas deambular é andar, tá? E aí, meus amores, qualquer situação, né, que vai realmente impedir o movimento das mãos, que pode comprometer essa incapacidade, né, do autocuidado do cliente, é você que vai estar prestando todo o suporte, tá? O paciente não consegue fazer a higienização da boca, você que vai ter que realizar. O paciente não consegue tomar banho sozinha, banho no leito, tá certo? Vamos lá. Aí, meus amores, eu coloquei para vocês na telinha, tá? Alguns problemas comuns que acontecem aí por conta de higiene nos pés e nas unhas, tá? Primeiramente, alguém ativou meu mudo, viu? Alguém tá ativando meu mudo. Gente, não façam isso, tá? Vamos lá. E aí, meus amores, nós temos aí alguns problemas que gera por conta da higiene, tá certo? Nos pés e nas unhas. Nós temos aí calosidade e calos. Professora, calosidade e calos não é a mesma coisa, não? Não, tá, gente? Calo vai ser algo mais superficial, onde a pessoa geralmente não sente dor, tá? Por exemplo, por conta de um atrito que teve ali com uma sandália, e aí pode gerar um calo, tá? E a calosidade, professor, o que é a calosidade? Digamos que a calosidade, gente, vai ser algo mais profundo, certo? Ou seja, vocês já ouviram falar de esporão de galo? Já ou não? Coloque aí no chat, que depois eu vou ver, viu? Quem é que tá participando. O esporão de galo, gente, é um exemplo aí de calosidade, tá certo? Que é onde realmente vai ser algo mais profundo e o paciente vai relatar dor, tá? Relator dor não é mais calo, é calosidade, ok? Digamos que a calosidade é algo mais profundo, certo? Nós temos aí as verrugas plantares, tá? Professor, essas verrugas normalmente causam por quê? Pode ser pelo peso, tá certo? O paciente pode ter um peso, digamos, sobrepeso, ou então até mesmo obeso. Isso pode gerar essas verrugas plantares. A higiene incorreta também pode gerar essas verrugas, tá? Nós temos também unhas encravadas, que são alguns problemas que podem acontecer nos pés, tá? Nas unhas, né? E aí, gente, eu pergunto para vocês, quem aí de vocês tem esse problema de unha encravada? Porque eu, meu povo, tenho, viu? Pense uma neguinha para sofrer com unha encravada, sou eu, viu? Tem dias que eu vou para manicure fazer, porque eu não vou para podólogo, não, porque podólogo é muito caro. Podólogo é o especialista que realmente tira essas unhas encravadas, é o médico especialista. Mas eu não vou porque é muito caro. E aí eu tiro na manicure mesmo, porque tem uma manicurezinha aqui perto da minha casa que se garante, a bichinha, sabe? E aí ela consegue tirar meus cantos de unha, tá? Mas aí, gente, essas unhas são muito dolorosas, tá? Então, quem tem esse problema de unhas encravadas vai saber o que eu tô dizendo. E tem muitos pacientes que sofrem disso, tá certo? E aí, professora, quando eu tenho na minha unidade um paciente que tem a unha encravada e ele tá relatando muita dor, o que é que eu posso fazer, né? Então, assim, você pode chamar o médico para avaliar, né? Se caso tiver necessário, você pode comunicar aí a sua supervisora, né, para pedir para ela chamar um podólogo, um especialista, tá certo? Ou vocês vão ver também que tem alguns hospitais, né, que permite com que vá uma pessoa, realmente uma manicure, uma pedicure, tá certo? Que faça aí essas unhas dessa pessoa e realmente tire essas unhas encravadas, tá certo? Tem hospitais que liberam a passagem desses profissionais. Ok, gente? Então, vocês vão ver que tem pessoas também que apresentam unhas duras, né? Paroníquia. Professor, o que é paroníquia, né? Nunca nem ouvi falar. É uma infecção ao redor daquela unha, tá, gente? Vou já mostrar uma foto para vocês que vocês possam entender melhor. E nós temos aí o odores do pé. Esse odores do pé é o chulé, né? Olha aí, ó, até rimou. Odores do pé, chulé. Certo, gente? Vai ser o nosso chulé, tá? Então, tem muitas pessoas aí que apresentam chulé, normalmente porque não fazem a higiene correta do pé,
Ou então porque muitas vezes colocam o sapato e não enxuga, né? Sai do banheiro e já tá ali calçando a meia e colocando o sapato, né? E isso vai gerar um odor no teu pé, tá certo? Um odor totalmente desagradável. Ok, gente? Olha aí, coloquei algumas fotinhas para vocês, para que vocês possam entender o que a gente está conversando nesse exato momento, tá? Aí as verrugas plantares, a calosidade, né, como eu falei para vocês, que é o esporão de galo, mais conhecido, tá? A verruga, gente, é realmente como se fosse uma pelezinha branca, tá? O paciente pode apresentar. Professora, dói? Dói, tá? Tem pacientes que falam que dói bastante, gente, essas verrugas. E os calos, se for algo superficial, não vai doer. Já se for uma calosidade, vai gerar muita dor por paciente. Olha aí a paroníquia que eu falei, com a infecção aí ao redor da unha, ó. Professora, essa paroníquia, né, acontece por conta de quê, né? Gente, acontece muitas vezes porque, por exemplo, as pessoas que têm unha grande trabalham com hospitais, isso pode acontecer, tá certo? Porque foi um fungo, uma bactéria que ficou ali acumulada, tá? E aí vai gerar essa infecção, tá certo? Então, por isso que a gente sempre pega no pé de vocês, para que vocês realmente tenham unhas pequenas, tá? E vocês têm aí ao lado, né, unhas encravadas, né? Como eu falei, eu sofro, minha gente, com essas unhas aí encravadas, realmente dói bastante, tá? Então, quem tem vai entender o que eu tô dizendo. Vamos lá. E aí, meus amores, nós temos outro procedimento que se chama tricotomia. Professor, o que é tricotomia? Nunca nem ouvi falar. Você já ouviu falar, mas você não sabe o que é que significa, né? Então, a tricotomia, meus amores, vai ser a remoção do pelo. É quando você pega ali a giletezinha e sai raspando os pelos tudinho. Pois você está fazendo uma tricotomia, tá certo? Esse é o nome técnico, o termo técnico que a gente utiliza para fazer a remoção desses pelos, tá? Lembrando que esses pelos vai ser de uma determinada área, né? Então, vamos supor, chega um paciente para você que vai realizar uma cirurgia, né? Olha aí quem quer trabalhar no centro cirúrgico, né? Vai realizar uma cirurgia ali no abdômen, tá? Então, você como técnica de enfermagem, vai precisar fazer a tricotomia do paciente, né? Remover aquele local, aquela área de pelos que vai ser realizada a cirurgia. Certo, gente? E aí, meus amores, na tricotomia nós temos algumas finalidades, né? Que vai permitir melhorar a circulação. Então, por exemplo, quando o paciente ali tem um acidente, é um paciente que é bastante peludo, né? Tem bastante pelos, tá? Nós precisamos fazer essa remoção para que realmente haja cicatrização, porque pelos vai trazer, muitas vezes, digamos que um risco maior de bactérias, né? Porque o paciente vai suar, né? O paciente vai ficar sujo. Então, aqueles pelos que estão ao redor da cicatrização de uma ferida vai dificultar na hora de cicatrizar, tá certo? Por isso que deve ser removida ali ao redor. Também nós utilizamos a tricotomia, como eu falei para vocês, para preparar, né, a pele do paciente para a cirurgia, né? Aí o aluno da manhã até perguntou, professor, a paciente for ter uma cesariana, precisa fazer a remoção desses pelos? Não, tá, gente? Não há necessidade de fazer a remoção dos pelos na cesariana. Por quê? Porque vai ser acima da vagina, né? Não vai ser na vagina mesmo que o bebê vai nascer, tá certo? Então, não há necessidade de fazer a tricotomia, tá? No normal também do mesmo jeito, tá, gente? Não tem necessidade de fazer essa tricotomia, a não ser que realmente esteja ali, né, bastante volumoso. E aí você pede para a pessoa pelo menos a parar, tá? No caso, também perguntaram pela manhã, né? Não sei se vocês têm essa dúvida, mas no caso de uma pessoa que vai realizar um exame de prevenção, né? O exame de Papa Nicolau, que é mais conhecido como exame de prevenção, tá? Precisa fazer a tricotomia? Gente, assim, você orienta esse paciente que faça uma tricotomia, mas isso tem que ser realizado antes da consulta, tá? Por quê? Porque na hora da consulta, gente, muitas vezes não dá tempo de você estar realizando uma tricotomia ali no paciente, porque são muitos pacientes para estar realizando
uma prevenção, tá? E quem vai dar esse suporte, muitas vezes, é o enfermeiro e você vai estar dando essa ajuda, né? Vai estar ali realmente manuseando os instrumentos na hora de uma prevenção, tá certo? O técnico de enfermagem, ele fica responsável por auxiliar o enfermeiro ou o médico ginecologista, certo? E aí, meus amores, para realizar essa prevenção, você avisa, né, para esse paciente que ela deve realmente fazer essa remoção de pelos. Por quê, professora? Porque na hora de uma prevenção, nós temos que observar como é que está a pele do paciente, toda aquela parte ao redor da vagina, tá certo? E aí, quando a gente observa, gente, quando tem os pelos, não há uma visão boa, digamos assim, tá? A gente não consegue realmente visualizar o que tem na pele. Se tiver ferida, vai passar despercebida, tá certo? Então, por conta disso, é necessário que realmente faça a remoção, porque a gente utiliza muito o método da inspeção. O que é o método da inspeção? É você visualizar, é você olhar ao redor daquela região. Tá? E para me conseguir visualizar, eu preciso que realmente tenha essa remoção de pelos. Ok, gente? Show, vamos lá. E aí, nós também utilizamos, né, essa tricotomia para preparar e fazer curativos, né? Ou seja, gente, foi realizar um curativo, você observou que tem muito pelo no paciente, é bom que faça essa remoção, tá? Por quê? Porque na hora que você for tirar o esparadrapo, menino, sabe aquela depilação a cera? Põe a mesma coisa. O paciente vai lá no céu e volta, minha gente. Principalmente quando é homem. Porque homem é bicho frouxo, viu? Vou logo dizendo aqui, sei que tem um monte de homem aqui na aula, mas homem é bicho frouxo, meu povo. Homem não pode sentir uma dorzinha que já tá morrendo, viu? Certo, meus amores? E aí, o que é que acontece, né? Quando, por exemplo, a gente vai fazer curativo em homens, normalmente os homens possuem pelos, né? Possuem bastante pelos. E aí é necessário que se faça uma tricotomia antes de você colocar aquele curativo, tá certo? Você também vai precisar realizar essa tricotomia para fazer alguns tipos de tratamento e para realizar alguns exames, tá? Meus amores, dúvidas vão colocando aí, tá? Que depois eu vou responder tudo. Vamos lá agora para a técnica de banho no leito, tá? Vamos conhecer aí alguns tipos de banho, tá? O maior objetivo, meus amores, do banho em si é de realmente limpar aquela pele, né? Proporcionar um conforto para esse paciente, tá certo? Então, muitas vezes você vai dar um banho naquele paciente, aquele paciente vai ficar morto de feliz, já vai mudar o humor, tá certo? Porque, digamos que vai estimular até mesmo a autoestima desse paciente. Quem não gosta de estar limpinho, gosta de estar confortável, cheirosinho, tá certo? Mesmo que seja cascão, gente, não importa, tá? Você realmente vai proporcionar esse conforto ao paciente, certo? Ah, professora, mas o paciente ele não quer tomar banho de jeito nenhum. Ele já faz 3 dias que ele não toma banho. E aí, o que é que a gente faz, né? Eu tenho que dar banho nele à força? Não, tá? O paciente não quer tomar banho, você não deve dar banho, tá? Tem que ter o consentimento dele, certo? E aí, o que é que acontece? Já faz 3 dias que esse paciente não toma banho. O que é que você pode fazer? Chamar um assistente social, para chamar alguém da família, para conversar com esse rapaz, né? Ou então essa moça, tá certo? Que realmente possa ali ajudar psicologicamente, pode até mesmo chamar o psicólogo, tá? Para ajudar ali aquele paciente a realmente tomar esse banho, tá certo? No banho, meus amores, também nós podemos ativar a circulação e promover o relaxamento muscular. Como assim, professora? Vocês vão ver, gente, que tem algumas técnicas que você pode realizar na hora do banho, como, por exemplo, fazer uma massagem no couro cabeludo do paciente, tá? E aí você faz aquela massagem relaxante, isso vai estimular bastante a circulação desse paciente, tá? Então, na hora ali de dar banho, né, você pode até mesmo estimular muitas vezes a fisioterapia, porque você vai ter que, né, mudar o paciente de decúbito, né? Quando eu falo decúbito é posição, tá certo? E aí você mudando o paciente de posição, automaticamente você vai promover ali aquela musculatura. Ok, gente?
É importante que sempre corte as unhas e manter essa unha limpa, tá? Na hora do banho, observou que a unha do paciente está muito grande? Você já pode ir lá e cortar essas unhas, tá? Deixar sempre o paciente seco e refrescado, tá, gente? Ou seja, terminou de dar banho no paciente, enxuga ele como um todo, certo? Não pode deixar partes molhadas, porque se você deixar o paciente molhado, o paciente pode desenvolver uma úlcera por pressão, tá certo? Deixa o paciente todo enxuto e troca todos os tipos de fronha, troca lençol, tá certo? Tudo que tiver ali molhado, você vai trocar para o paciente, tá certo? Não pode deixar de forma alguma o paciente molhado, ok? E aí você vai sempre manter as roupas limpas, né? Como eu falei para vocês, deu banho, troca de roupa, certo? Deixar o paciente em posição confortável. Vocês vão ver que isso acaba sendo muito um empecilho para nós da enfermagem. Por quê, professora? Porque muitas vezes a gente dá um banho no paciente com uma cuba. É o que a gente tem ali, é o que a gente vai utilizar, tá? Então, você coloca a cuba ali na cabeça do paciente, né? Para realmente fazer essa limpeza da cabeça, né? Do couro cabeludo, dos cabelos. Vocês estão vendo aí na imagem? Ótimo se tivesse, mas essa, infelizmente, não é a nossa realidade, tá? A gente utiliza mesmo uma cuba ali para estar realizando a limpeza do cabelo desse paciente, tá? E aí você vai dar conforto, né, emocional para esse paciente, como eu falei, isso pode até melhorar no quesito da autoestima desse paciente. Você ajuda no diagnóstico e ajuda também a fazer a educação sanitária, né? Ou seja, se tiver ali um acompanhante, o que é que você pode fazer, né? Dar instruções já àquele acompanhante, como é que ele pode te ajudar. O que é que eu observo, né? O acompanhante muitas vezes vai só para ficar olhando. O que é que adianta um acompanhante? Bota esse acompanhante para trabalhar, menina. Esse acompanhante, ele veio para te ajudar, não foi para ficar só olhando, não, tá? Então, muitas vezes, é você e Deus para dar um banho naquele paciente, tá? Não tem ninguém ali para te ajudar, não. É só um técnico para banhar, às vezes, um paciente que é super obeso, né? Então, realmente vai ser um pouco complicado. Quando o paciente é, tipo, muito obeso, e você não consegue manusear ele para o lado nem para o outro, o que é que acontece? Normalmente, nós da enfermagem chamamos o maqueiro, tá? Para realmente ele dar aí esse auxílio, essa ajuda, tá, gente? Vocês vão ver aí que o maqueiro vai ser nosso maior aliado nessas horas, tá? Por isso que é muito importante aí ser amigo, né? Ser parceiro do maqueiro, tá certo? Porque aí qualquer coisa assim, opa, meu filho, vem aqui me ajudar aqui a dar banho nesse paciente, porque o negócio é pesado, viu? Certo, meus amores? Então, vai ser assim, façam amizades, tentem manter uma relação boa com toda a equipe ali que você está trabalhando, ok? Então, você pode estar ali promovendo também a questão da educação, né? Se tem um acompanhante ali, já vai ensinando para ele como é que ele pode te ajudar, como é que deve ser realizado esse banho no leito. Por quê? Porque nem sempre vai ter você, né? Vai chegar um determinado momento que aquele paciente ali, ele vai para casa. E quando ele for para casa, você precisa ensiná-lo para ele realmente dar um banho correto nesse paciente, ok? Então, nós temos aí, meus amores, a questão da limpeza da pele, né? Que a limpeza da pele vai ser toda essa remoção da transpiração, né? Ou seja, de suor desse paciente, vai remover esse suor, vai remover bactérias, sebo, células mortas, né? Vai minimizar qualquer tipo de irritação e vai diminuir também as chances de infecção. Então, olha aí os benefícios que traz uma limpeza da pele, né? Um banho feito corretamente, tá certo? Então, isso ajuda muito o paciente. Além de que você também, na hora do banho, você pode estar estimulando a circulação. Você pode ali colocar uma água morna para o paciente tomar banho, tá certo? Porque aquela água morna ali vai estimular a circulação desse paciente. Professora, mas em todo hospital eles disponibilizam essa água morna? Não, tá? Infelizmente, não. Mas tem alguns, principalmente hospitais particulares, que vão dar disponibilidade dessa água morna, tá certo? E aí você pode estar utilizando. Você também pode fazer, por exemplo, massagens no paciente, né? Então, isso vai estimular bastante nesse quesito de circulação, tá?
Como eu falei para vocês, também vai melhorar a autoimagem desse paciente, né? Ele vai se sentir limpo, vai se sentir confortável, tá certo? Além de que você vai estar diminuindo, né? Reduzindo os odores corporais, né? Você vai remover o suor e você pode também utilizar o desodorante, tá? Pede para a família trazer um desodorante para esse paciente, porque ou coisa feia de chegar perto de um paciente, o paciente tá com suvaqueira. Não, isso não é bom não, meu povo, ainda mais para as pessoas que estão ali na enfermaria que o mesmo tá, e aí fica todo mundo exalando um cheiro de sovaco, ou coisa horrível, meu povo, não. Então, assim, né, vamos ter cuidado aí, vamos oferecer um desodorante sim a esse paciente, fala com a família, pede para a família comprar, tá certo? Porque o negócio é complicado, viu? Pra estar ali no enfermaria onde tem um monte de gente e a pessoa tá exalando suvaqueira, tá? E aí, meus amores, vai ter a promoção da amplitude do movimento, né? Porque, como eu falei para vocês, vai estar estimulando a articulação do paciente automaticamente quando você vai fazendo alguns movimentos, né? Então, isso acaba sendo um ponto muito positivo, tá? E aí, gente, nós temos alguns tipos de banho, certo? Professora, para mim, banho era só um, né? Que a gente vai ali no chuveiro e toma banho. Ou então banho no leite, só conheço esses dois. Sim, mas vocês vão ver aí que utilizamos os termos técnicos para cada tipo de banho. Então, vamos supor, você pegou ali o prontuário do paciente e tem assim, banho de aspersão. E aí tu fica, meu Deus do céu, o que é banho de aspersão? Pelo amor de Deus, o que é que esse médico quis dizer? Né? Então, assim, por isso que é bom você entender os termos técnicos, tá certo? O que a gente diferencia aí pelos nomes, pelos tipos de banho, tá? Então, o banho de aspersão vai ser aquele banho no chuveiro, que o paciente ele tem uma mobilidade, que ele consegue ir até o chuveiro e tomar um banho, tá? Isso é chamado de banho de aspersão. Nós temos também o banho de imersão. O banho de imersão é banho na banheira, certo? Professora, me poupe, né? Tem hospital que tem banho na banheira? Tem, gente. Esses hospitais mais chiques, né? Hospitais particulares disponibilizam o banho na banheira para o paciente. E esse banho de imersão também acontece bastante em quem? Em gestantes, né? Que estão ali passando pelo processo de parto, tá certo? Aí utiliza esse banho de imersão para promover o relaxamento daquela gestante e diminuir na hora de sentir as contrações, tá, gente? As contrações da gestante são muito fortes. E aí esse banho de imersão, que é o banho na banheira, relaxa, tá certo? Então aí ele é bastante utilizado nesse âmbito aí da obstetrícia, tá certo? Nós temos também o banho de ablução, que são pequenas porções de água sobre o corpo. Vou já mostrar uma fotinha para vocês possam entender mais sobre o banho de ablução, tá? Mas é quando uma pessoa pega um chuveirinho, ó, e vai ali depositando essa água em pequenas partes do corpo. Lava uma parte, depois vai para outra. Então, é como se fosse realmente só um chuveirinho lavando por partes, tá? E nós temos, por último, o banho no leito, certo, gente? O banho no leito ele vai ser utilizado por pacientes acamados, tá? Inclusive, não se preocupem que a gente vai ter uma aula prática somente de banho no leito, tá? Vou mostrar um videozinho para vocês hoje, para que vocês possam entender direitinho como é que funciona, mas nós ainda iremos ter prática no nosso laboratório, tá? Não se preocupem. Olha aí como é que funciona esse banho de aspersão, ó. Mas esse banho aí que as pessoas geralmente utilizam essa cadeira, tá? Professora, mas se ele estiver andando normal, há necessidade de ele utilizar essa cadeira? Não, tá? Se o paciente estiver andando, não tiver nenhuma comorbidade, você pode pedir para ele tomar banho normal, sem utilizar essa cadeira. Mas vamos supor que o paciente está ali meio tonto, né? Não está se equilibrando muito bem. E aí você pede para ele utilizar essa cadeira, tá? Que é a cadeira própria para banho. Ok, gente? E aí o paciente vai tomar banho diretamente no chuveiro. Banho de aspersão. Olha aí como é que funciona o banho de imersão, ó. Esse banho aí, né? Ó, o nenenzinho aí dentro da bacia, né? Quem nunca?
Minha gente, quando eu era criança, eu só tomava banho na bacia, só amava. Ave Maria, era uma festa. Às vezes ficava eu e a minha prima, as duas peladas dentro dessa banheirazinha. Acho que eu tinha que era uns 9 anos, 10 anos, era eu e a minha prima, a gente ficava dançando el-chan dentro da banheira. Da bacia, né? Da banheira, não. Não é, professor. Ai, meu Deus. Tem alguém falando? Eu fui direito alguém falando, mas enfim. Tá, minha gente? Vai ser esse banho de imersão, né? Que é o banho diretamente na banheira. Como eu falei para vocês, é utilizado aí bastante no âmbito da obstetrícia, tá? Olha aí como é o banho de ablução, né? Como vocês estão vendo aí, um chuveirinho, né? Que vai ali depositando a água diretamente no leito, tá certo? O paciente vai estar deitado ali no seu leito e você vai ali com um chuveirinho e vai fazendo essa limpeza, tá? Professor, esse banho, ele é utilizado? Não, gente, ele é muito difícil de ser utilizado, tá? Os hospitais, normalmente, preferem utilizar o banho no leito do que esse banho de ablução, tá? Realmente não tem, mas isso é algo que realmente relaxa bastante o paciente, porque ele vai estar tomando aquele banho, né, realmente ali no leito, mas ele vai estar sentindo aquela gotinha, né, gente, que é uma sensação muito boa que a gente tem quando a água do chuveiro cai no nosso corpo, né? Então, assim, realmente seria show se os hospitais disponibilizassem esse banho de ablução, tá certo? Eita, minha voz tá faltando já, ó. Vamos lá. E aí, meus amores, nós temos aí o banho no leito, né? Como vocês estão vendo, vai ser realizado no leito do paciente. O paciente não vai precisar se levantar. Quando a gente fala de leito, é como se fosse realmente a cama, tá? Você vai realizar ali o paciente na cama, tá? E aí você vai utilizar aí gás, né? Vocês vão ver já que tem alguns materiais que a gente utiliza para estar realizando esse banho no leito, tá certo? Aí, meus amores, eu coloquei alguns cuidados básicos, né, que a gente deve ter quando você vai dar um banho, né, no paciente ali no banheiro, ou então um banho na banheira, ou até mesmo um banho que eu falei para vocês, de ablução, né, que é aquele com chuveirinho, tá? Primeiramente, você precisa verificar a temperatura da água, porque a água muito quente pode provocar a queimadura da pele do paciente, tá certo? Então, tem alguns hospitais aí que tem aqueles chuveiros elétricos, né? E esses chuveiros elétricos, quando eles estão muito quentes, gente, cuidado, que isso pode gerar uma queimadura na pele do paciente, tá? Coloca uma cadeira para o paciente se apoiar, então sempre deixa disponível alguma cadeira, porque caso o paciente sinta alguma tontura, né, esteja com aquela vontade de desmaiar, aquela cadeira já vai estar ali disponível para que o paciente possa se sentar, tá certo? Você vai dispor sempre de toalha, sabonete, roupas, né, de modo que fique bem acessível para o paciente. Já deixa tudo ali prontinho dentro do banheiro, para que assim que ele precise, ele consiga pegar de forma fácil, tá certo? E aí, gente, uma coisa muito importante, um asterisco aí bem grande, para que vocês prestem atenção, tá? Peça para o paciente fechar a porta, mas não peça para ele trancar, tá certo? Porque na hora do banho, gente, se acontecer alguma coisa com esse paciente, vamos supor, o paciente desmaiou. E aí, se ele estiver trancado, como é que tu vai conseguir dar um suporte para esse paciente, né? Então, realmente vai ter uma dificuldade muito grande, gente, se essa porta do banheiro estiver fechada. Vai ter que vir uma pessoa para arrombar essa porta, né? Enfim, se o paciente tiver levado uma queda, gente, daqui que você vá socorrer esse paciente vai demorar muito, tá? Então, sempre peça para o paciente fechar a porta, mas que ele não tranque essa porta. Porque ele fechar, ele vai promover ali a privacidade dele, né? Mas peça para que ele não tranque aquela porta. Ok, gente? Dúvidas vão colocando aí, tá? Nós temos aí a lavagem da cabeça, tá? Que a finalidade é realmente estimular a circulação do couro cabeludo, né? Como eu falei para vocês, você pode estar realizando uma massagem ali na hora que você estiver limpando a cabeça desse paciente.
vai evitar o aparecimento de pedículos. Como assim, professor? O que é pedículos? É os famosos piolhos e lêndias, tá, gente? São chamados aí de pedículos, tá certo? Então, se o paciente tem seborreia na cabeça, que é seborreia? É aquele sujo, tá certo? Como se fosse uma crosta ali de sujo. Por exemplo, quando a gente passa 5 dias sem lavar o cabelo, você pega no seu cabelo, você vai te sentir como se fosse uma cera saindo pelo seu cabelo, e isso a gente chama-se de seborreia, tá certo? E isso, gente, quando tá aquele cabelo sujo, imundo, né, vai favorecer o aparecimento de pedículos, né, que é a famosa piolho, lêndia, tá certo? Os piolhitos aí de plantão, né? Tá certo, gente? Então, assim, realmente tem que haver essa lavagem correta da cabeça do paciente, tá? E além de você proporcionar também o quesito do conforto, né, gente? O paciente, depois que lava o cabelo, ele fica totalmente confortável, tá certo? Coloquei algumas fotinhas aí para vocês, mais ou menos como é a nossa realidade, tá? Nós utilizamos aí uma cua para estar realizando a higiene do couro cabeludo desse paciente, tá certo? Olha aí outras fotos. Vocês estão vendo que nessa mulher, gente, ela tá utilizando aí algodão, né, para tampar o ouvido. Professor, eu posso fazer isso com o meu paciente? Pode, tá, gente? É algo que ali vai evitar com que entre água no ouvido do paciente. Então, isso é incrível, certo? Pode sim estar utilizando. É uma técnica muito boa Andressa, que você pode realizar com o seu paciente. Oi, meu amor. quando a gente estagiava lá na Pacatuba, a gente formava uma cuia com uma toalha. Tipo, a gente pegava porque não tinha, né? Aí a gente pegava uma toalha, pegava uma sacola e colocava, tipo, a toalha era o forrinho assim da lateral. Tipo, uma forma de uma cuia. Não sei se tu tá entendendo. As gambiarras, né? As gambiarras. Porque não tinha. Porque não tinha. Não tinha nem. Ai, meu Deus do céu, as gambiarras da enfermagem, minha gente, vai acontecer, viu? Principalmente interior, gente. Interior realmente é muito escasso de material. E aí a gente se vira com o que tem, né? Isso, exatamente. Se vira realmente com o que tem, tá? Cuidados perineal, né, gente? Então, vai ser os cuidados que você vai ter que ter ali com a genitália do paciente, né? Ou seja, com a vagina do paciente e com o pênis, tá certo? Depois eu vou ensinar direitinho para vocês como é que a gente realiza a limpeza dessas partes, tá? Direitinho, assim, na nossa prática, porque é até melhor de vocês visualizarem, tá? Mas vocês estão vendo aí que a nossa vagina, ela é composta por grandes e pequenos lábios, tá? E quando você vai realizar essa higiene, você precisa abrir os grandes lábios, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, certo? E aí você vai abrir os grandes lábios da mulher e vai realizar essa limpeza também na parte externa, ou interna, desculpa, tá, gente? Realizar tanto externa como interna, mas para realizar a interna, você precisa abrir os grandes lábios, certo? Coloquei algumas imagenzinhas para vocês, ó. Para realizar a limpeza íntima. Depois eu vou ensinar também na prática, gente, como é que vocês fazem essa limpeza do pênis, tá? Que é essa partezinha do couro que a gente chama, né? Que é o prepúcio. A gente precisa realmente expor, tá? Tem muitas pessoas que vão fazer a limpeza, né? A higiene desse pênis, mas não expõem. E quando você não expõe, você não vai estar limpando por completo, tá? E aí o paciente fica com aquele cheirinho, né? Que não é tão legal, tá? E aí, por isso que é importante você expor esse prepúcio do paciente, expor a glande do paciente, tá? Para realmente fazer a higienização correta. Meus amores, agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, tá? Para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona esse banho no leito. Só um minuto, gente. Menino, que foi isso aqui?
Gente, só um minuto, tá? Tô tentando colocar aqui o vídeo. Gente, minha internet hoje tá de brincadeira, viu? Não sei se é a internet ou se é o computador, que tá lento demais. Mas, enfim, eu vou colocar agora para vocês, tá? Espero que vocês estejam conseguindo escutar. Se caso não tiver algum barulho, é só uma musiquinha. Mas eu acredito que vai dar para vocês escutar direitinho, tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem o vídeo. Andrei, seu fone tá mudo. Mas vocês estão conseguindo visualizar a música? Estão conseguindo escutar a música? Não, dá só pra gente ver a imagem, não dá pra ouvir nada. Mas não tá saindo nenhum som. Teu áudio tá desligado, teu áudio tá desligado. Tava desligado. Não tem problema, porque o que vocês precisam escutar é o som do sistema, mas não tá aparecendo o som do sistema? Tá, não. Não dá. Espera ainda, deixa eu ver se... Mas enfim, é só uma musiquinha, mas deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Só um minuto, tá? Ai, meu computador tá muito lento. Vai dar certo. Agora deu certo. Show!
legal. Espero que você tenha gostado. E aí, meus amores? Deu para entender aí direitinho como é que funciona aí essa parte do banho no leito? Hein? Deixa eu ler agora as mensagens de vocês. Entenderam aí como é que funciona, gente? Não se preocupe que a gente vai disponibilizar esses vídeos, tá? Vou colocar para vocês o link, tá, gente? Mas tem no YouTube. Deixa eu ler aqui o que é que vocês estavam falando. Deu para entender direitinho o vídeo? Vamos fazer prática, tá? Quando a gente retornar, vai ter várias práticas de banho no leito. Deixa eu ler aqui o que é que você está falando. A Raquel, as verrugas são vírus. Quando eu era criança, minha mãe disse que era porque contava as estrelas. Te enganou, viu? Te enganou, Raquel. Sei não, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Samira disse, minha unha vive encravando também. Inflama muito rápido e fica sangrando com pus. Sim, se não fizer a retirada dessa unha que está ali encravada, vai continuar sangrando, tá? E fazendo pus, doendo bastante. Realmente tem que tirar a unha encravada, porque até então você pode morrer de tomar ali anti-inflamatório, tomar antibiótico, mas não vai resolver. Realmente tem que tirar o canto de unha. A Vivi, geralmente os idosos têm unhas bem duras, né? Minha avó, por exemplo, sim, os idosos têm essa unha bastante, gente. É até mais difícil de cortar. Aqui, ó, professora, no caso. Gente, desliguem o áudio de vocês, por favor. Pronto. A Raquel disse, professora, no caso, eu, como acompanhante do paciente, tenho que avisar a enfermeira para chamar uma manicure ou elas mesmo podem fazer isso? É bom que se informe, gente, para assistente social, tá certo? Esse caso que você precisa, que o paciente precisa de uma manicure, tem que passar pela assistente social para ela realmente autorizar essa entrada dos materiais, tá certo? A Samira diz, tricotomia parece o nome de um procedimento cirúrgico. Mas não é só a retirada dos pelos mesmo, é só a remoção dos pelos, tá? A Raquel, ai que chique, vou fazer a tricotomia no sovaco. A Raquel fuleiragem, viu? Deixa eu ver aqui mais. Chique na tricotomia, mas sovaco. Pior, viu, meu povo? Chega na depiladora e fala, quero fazer uma tricotomia. Olha aí que chique, né? A Maria Imaculada falou, minha mãe tem esporão de galo, ela sofre muito com dor. Gente, a dor é insuportável, a pessoa pisa no chão, então já tá ali gritando de dor, tá? Agora é calosidade. Sim. Se for pegar um acesso na cabeça, faz a tricotomia? Com certeza, tá, gente? Com certeza. Eu, quando estava com minha avó no hospital, a Gisele está dizendo, eu fazia a unha dela, levava as coisas como um alicate, algodão, acetona. A enfermeira disse que podia, sem problema. Sim, gente, isso depende muito do hospital, né? Como eu falei para vocês, tem alguns hospitais que super aceitam, né? As pessoas levarem esse material, mas tem hospitais que barram, tá? Por exemplo, o HGF. Eles não costumam deixar acompanhantes levando materiais, tá? E aí é necessário que você fale com o assistente social para que realmente possa estar realizando a entrada desse material, tá? A Rebeca, em pacientes acamados, quem realiza a tricotomia? É o técnico ou é um parente da família? Gente, assim, o certo é o parente da família. Você tem que colocar o parente da família para fazer as coisas, tá certo?
Mas vamos supor que esse parente da família não tem, digamos que, tanta noção, né? Que a gente sabe que tem uns acompanhantes que não ajudam muito, faz dificultar. E aí essa acompanhante vai fazer a tricotomia e, sem querer, corta o paciente. Então, é melhor que você mesmo faça, tá certo? É melhor que o técnico faça. A Luara falou, nos estágios, quando o paciente tira o aparelho para fazer a tricotomia, sempre fazíamos. Nós, acadêmicos, profissionais, podemos realizar, tá certo? Mulher parece que já nasce acostumada com a depilação geral. A Samira. O Matheus dizendo, concordo não. Matheus, até parece que tu não é chorão, né? Não sente dor, né? A Samira dizendo, o banho melhora o dia de uma pessoa. Com certeza, gente. Vamos lá. O que é cuba, viu, Andressa? É uma cuba. É um recipiente. Vamos lá, o Matheus. Andressa, em um caso de PCT com acompanhante... O que é PCT, gente? Eu não sei o que é PCT. Eu acho que é paciente, PCT. professora. Paciente. Meu povo, Ela sabia, ela não tá só brincando, né, Andressa? Não existe essa sigla, não. Pelo amor de Deus, não use PCT em prontuário de paciente, não. Pelo amor de Deus. Se eu ver vocês colocando em prontuário de paciente essa sigla PCT, eu dou uma chulipada na cabeça de vocês. Não existe essa sigla, viu? Não é... Meu povo, não Médico mesmo vai vir dar uma chulipada, viu? Eu dou sim. Vamos lá, Andressa, em caso de paciente, né, com acompanhante, o acompanhante está nos auxiliando ou toda a função é exclusiva somente para nós. O acompanhante é para ajudar em tudo, viu, Matheus? Em tudo o acompanhante ajuda. Você vai fazer uma limpeza da ação do paciente, o acompanhante vai estar lhe ajudando. Coloca este cabra ou essa cabra para trabalhar, viu? Você não precisa fazer tudo sozinho, não. Ele está ali para lhe auxiliar. A Ângela bugou. Foi o que é isso, hein, Ângela? A Raquel, agora eu vou dizer que tomo banho de ablução e não de cuia. Não sei não, meu povo chique, viu? Esses termos técnicos dão a de inteligência pra gente, né? Com certeza, meu povo. Vocês forem falar com um profissional da saúde, falem com os termos técnicos, tá? Que vocês vão arrasar. Água quente, banheira, são de consumo nos hospitais públicos, tá? Com certeza, viu? Só sonho mesmo, fica ali só no sonho, viu? A Samira, mas e aí, depois do banho de ablução do paciente, o leito fica encharcado, né, não? Sim, por isso que você tem que fazer, tirar todo aquele material que foi molhado, né, no caso, os lençóis, né, a coxa de cama, tudo que foi molhado, gente, você vai retirar e vai fazer a troca, tá certo? Não pode deixar molhado de forma alguma, porque aí o paciente, ele pode desenvolver uma úlcera por pressão, tá certo? A Vivi, depois do banho, você troca os lençóis, enxuga a cama e depois organiza tudo. Exatamente, Vivi, perfeito. Samira, parece complicado, porque vai ter que tirar o paciente da cama para trocar as coisas. Não, gente, vocês vão ver aí que tem técnicas, tá certo? Que a gente consegue virar o paciente e consegue fazer essa troca de lençóis, tá? Não se preocupe que a gente vai aprender aí nas práticas, certo? E a gente não precisa tirar o paciente da cama para poder colocar tudo. Vai fazendo por partes. A Vivi, se o paciente estiver acamado, observa o monitor de sinais vitais na hora do banho. Se estiver monitor, sim, com certeza. Se estiver, pode ficar observando. E também, assim, gente, pacientes idosos, é bom que a gente sempre esteja ali com um oxímetrozinho, né, no bolso, para estar sempre averiguando a saturação desse paciente. Porque pacientes idosos, geralmente, quando vão dar o banho, eles ficam bastante exaustivos, ficam cansados, e aí cuidado para na hora desse banho a saturação desse paciente não diminuir demais, tá? Não só idosos, mas qualquer paciente que tiver ali com algum suporte ventilador, se tiver com a máscara de Venturi, se tiver com qualquer tipo de suporte ventilatório, você precisa ter ali ao lado, na hora do banho no leito, um oxímetro, tá certo? Para ficar sempre verificando a saturação do paciente.
Matheus, talvez depois dessa pandemia melhore mais a nossa enfermagem. Eu creio, em nome de Jesus, meu filho, vai melhorar. Não é possível. A Vivi, não precisa tirar o paciente acamado, tem uma técnica colocando, exatamente, Vi, essa técnica aí mesmo. Depois a gente vai ver na prática. André, você tem como disponibilizar esses vídeos? Vou disponibilizar, viu, Ana Paula? Não se preocupe, vou mandar o link. Samira. Existe algum tipo de divisão na hora do banho do paciente? Tipo, enfermeiro, homem só pode banhar pacientes homem, enfermeira, mulher, essa mulher. Gente, assim, ó, o que é que acontece? Vamos lá para a nossa realidade, né? O certo seria técnico de enfermagem homem banhar técnico de enfermagem, banhar paciente homens, né? E técnicas de enfermagem mulher, banhar paciente mulher. Só que, na prática, gente, só existe essa divisão com as mulheres. Com os homens, quem banha os homens, tanto é técnico de enfermagem homem, como técnico de enfermagem mulher, tá certo? Essa é a nossa prática. Na teoria, a gente sabe que o correto é mulher com mulher e homem com homem, tá certo? Mas aí vocês vão ver que muitas nós, técnicas de enfermagem, né, profissionais da enfermagem, nós mulheres é que vamos também banhar os homens, tá certo? Então, há mais essa divisão com as mulheres, porque realmente as mulheres, só quem banha são mulheres, os homens não banham mulher, tá certo? A Rebeca tá dizendo, no vídeo são 3 profissionais, mas na realidade não é bem assim. Muitas vezes é só o profissional mesmo. Só o profissional, gente. É só você e Deus e o acompanhante, né? Se quiser ali dar uma ajuda, né? Ajuda bastante. Você pede para esse acompanhante que tá lá, né? Ele ajudar ali, botando força, né? Virando para um lado, virando para o outro. Bota esse acompanhante para trabalhar. Já falei para vocês. Vamos lá. Vale, falaram pra gente que existia. PCT existe não, viu, Matheus? Não existe, viu? Cuidado com essas siglas que vocês estão utilizando, tá? Não utilizem siglas que não existem, porque tanto os profissionais vão zombar de vocês, como se tiver alguma fiscalização, você vai levar aí uma reclamaçãozinha, viu? Em relação a essas siglas. Não utilizem PCT. É paciente mesmo. Na minha avó nem banhava... Oi. Não, terminei, depois eu pergunto. A Gisele tá dizendo, na minha avó, quem banhava era um homem. Gente, mas não é correto, tá? Isso aí realmente foge, né, um pouco da realidade, porque realmente quem deve banhar mulher é apenas mulheres. Vocês vão ver que na maioria dos cantos, quem banha mulheres são as mulheres, tá? São técnicas de enfermagem mulher. É muito difícil um homem banhar uma mulher, tá certo? Pode falar, Raquel. Pronto. Eu sei o que a gente aprende, às vezes, é uma coisa totalmente diferente da realidade. Tipo, no caso do cuidado em geral com o paciente. Claro que a gente tem que... Tipo, eu estou no hospital, eu sou técnica de enfermagem, a enfermeira passa vários pacientes para mim cuidar, desde os sinais vitais até a administração de medicação. Aí eu tenho uma lista enorme de pacientes. Eu sei que o certo é eu cuidar ele no todo, com toda a minha atenção, tipo, em relação ao banho, levar mais em consideração para fazer massagem no cabelo, dar um bom banho, às vezes até conversar, estar do lado do paciente para fazer algum flash, mas às vezes na realidade isso não acontece porque devido à demanda de pacientes. Aí, tipo assim, quando eu estava com as minhas colegas no estágio, a gente tinha que fazer as coisas à pressa em relação aos sinais vitais, porque era tanto paciente que às vezes a gente não podia, ficar do lado do paciente, perguntar mais alguma coisa, que eu sei que isso é importante, mas devido à correria e à demanda, às vezes dificulta isso. Com certeza. Realmente dá o seu melhor, né? Digamos assim, né? Mas assim, gente, é sempre tentando, né? Proporcionar realmente essa higiene de forma adequada para o paciente. Então, vamos supor que aconteça de realmente você não ter tempo, né? De realizar essa limpeza. Você dá o seu melhor, tá? Até onde der, você faz, tá certo? Ok.
O Matheus está falando, ok, das próximas vezes vou pesquisar melhor sobre esses termos, porque algum professor falou. Assim, gente, esse termo, vamos lá, digamos que é um termo de uma pessoa que está com preguiça de escrever o nome completo, tá certo? Professora, é errado? Tá? Mas vocês ainda vão encontrar, tá? São pessoas que inventam siglas para poder não colocar a palavra completa, tá certo? Vocês vão ver aí várias coisas erradas aí anotadas no prontuário do paciente, mas que isso é de forma errada, tá? Tem as siglas que realmente a gente utiliza, que essas siglas são totalmente comprovadas na enfermagem, que aí realmente, se qualquer profissional da saúde ler e vai entender aquela sigla. Por exemplo, SSVV, todo mundo sabe que é sinais vitais, tá certo? Mas tem certos tipos de siglas que vão dar ambiguidade, ou seja, você vai entender como se fosse duas coisas. Antigamente, as pessoas utilizavam sinais vitais somente o SV, tá? Só que o SV, gente, tanto pode ser sinais vitais, como também pode ser sonda vesical. Dá sentido de ambiguidade, tá certo? Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar essas siglas, porque tem siglas, gente, que realmente são aprovadas pela enfermagem. Já tem siglas que as pessoas utilizam com preguiça de escrever a palavra completa. Por isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou puxar a orelha de vocês se eu ver vocês com preguiça de escrever a palavra completa. Se for uma sigla que realmente é utilizada por toda a enfermagem, ótimo, tá? Mas se não, eu vou puxar a orelha de vocês, tá? A Raniele colocou, Andressa, então PCTE ou PCT, de jeito nenhum, estou confusa agora. Não, tá? Não utiliza, gente. Vocês vão encontrar? Vão, tá? Vão encontrar profissionais da enfermagem, vão encontrar até mesmo médicos colocando PCT, mas não utilizem. Não é uma sigla que digamos assim, que ela é aceita na enfermagem, tá certo? Não é nada comprovado aí o PCT, tá? Por isso que eu fiquei assim, o que é PCT, né? Então, muito cuidado aí quando vocês forem utilizar essa sigla, tá, gente? A Socorro tá perguntando, quantos banhos no leito podemos dar no paciente, né, por dia, né? Assim, Socorro, o ideal é que seja somente um banho por dia, é necessário um banho por dia. Porém, vamos supor, o paciente evacuou, ficou todo sujo, manchou todos os lençóis, você provavelmente vai precisar dar um segundo banho nesse paciente, tá? Professora, posso dar 2 banhos? Pode, 3 banhos. Você não pode deixar o paciente sujo, tá certo? Professora. Oi. Pronto. Aí, no caso desse paciente aqui que evacuou, para a gente fazer uma segunda limpeza, a gente não precisa dar o banho por completo, não, né? Pode ser só nessa parte inferior. Isso, exatamente. Você pode fazer como se fosse um asseio, né? Realmente pegar só ali da cintura para baixo, tá certo? Então, não há necessidade de você lavar os cabelos do paciente, não. Você já deu um banho nele completo. É mais como se fosse um asseio, realmente para tirar toda essa sujeira do paciente, tá? A Samira falou, se você tá na dúvida se sigla pode ou não, é melhor botar o nome completo. Pronto, perfeito, Samira, perfeito. Ninguém vai dizer que você tá errado se você usar a palavra completa. Perfeito, gente, perfeito. Tá? Não sabe se a sigla é certa ou errada, coloca o nome completo. Tem pra preguiça não, meu povo. Botem o nome completo que é melhor, tá certo? Do que você tá usando aí sigla que não existe. Professora. Vivi, pior que já vi. Oi. Eu estou na minha enfermaria tem 10 pacientes, tem 10 banhos no leito, tem eu e outro técnico. É dividido esses banhos ou são todos para mim? Não, as enfermarias, gente, ela vai ser dividida. Por exemplo, né? Vamos supor que tem 3 enfermarias e cada enfermaria tem 4 pacientes, tá? Se são 3 técnicas, cada um vai ficar com 4 leitos, tá certo? São 3 enfermarias, cada um tem 4 pacientes. Estou dando um exemplo, certo? E aí, cada técnica vai ficar com 4 leitos, ou seja, 4 pacientes. Vai ser tudo dividido, tá? Vocês não vão ficar com tudo, não, pelo amor de Deus.
Vamos lá, a Vivi tá falando. Pior que já vi um livro de termos técnicos e não tem esse termo PCT. Tem não, gente, tá? Não existe. Vamos lá. Existe TTTO, tratamento? Não, gente, não existe, viu? TTTO não, tá? Não existe, tá? Tratamento é tratamento, não tem para TTTO. Depois eu vou trazer umas siglas para que vocês possam entender quais siglas que realmente são válidas na enfermagem, tá? Para tirar essa dúvida de vocês, tá? Vou trazer aí uma aula depois com essas siglas, para que vocês possam entender direitinho e tirar todas as dúvidas, tá? Pois essas A siglas Raniel todas tá dizendo, têm se passado você não em aula. tivesse falado... Oi? Oi? Oi, alguém falou? Falou, eu tô dizendo que essas siglas Diz. todas têm passado em sala de aula. PCT, TTO. Sim, foram passadas já. Foi passado em sala de aula. Ai, meu Deus, quem foi que passou, gente, pelo amor de Deus? Ah, não posso dizer, não. Depois eu vou trazer as siglas. Não vamos expor nome, professora. Tá bom, mas depois eu vou trazer um videozinho, um slidezinho para vocês mostrando quais são as siglas que são realmente aceitas na internet, tá certo? Ou, desculpa, na internet. Olha, na enfermagem, desculpa. Ou é só comprar aquele livrinho de termos técnicos, R$ 20 o te vende lá. Tá vendo, Pronto, né, é. Vivi? Aí você estuda Meus amores, o livro. então foram tiradas aí todas as dúvidas de vocês, ficou tudo tranquilo, gente, deu para entender direitinho nossa aula de hoje. Vocês gostaram? Sim. Ave Maria. Não dormi, porque tu fala muito alto. Sim, pôde. Ou sim pôde, esse de vocês. Ei, não dá nem pra dormir, Andressa, porque tu grita, ó. Ó, a zoada, E eu vou Norberto. gritar mesmo, é pra gritar mesmo. Pode dormir, não. O negócio de estar dormindo em aula, na hora da aula, prestar atenção. Viu? Ei, meu povo, então pronto, viu? Ó, show nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Depois eu vou tentar trazer para vocês quais são as siglas que vocês podem utilizar, tá? Na enfermagem, para que fique de forma bem clara para vocês, tá bom? Ó, um beijão para ninguém vocês. passar vergonha, Boa né? noite aí para todos. E façam o curso, tá? O link do curso já está lá nas postagens de vocês, tá? Vão logo se inscrever no curso para fazer e não esquecer. Tá certo. Viu? Boa noite. Um beijão, meus amores. Tchau. Tchau. Boa Até noite, tchau. sexta-feira, tá? Beijo. Tchau.